Salve galera, eu sou o Charles Nascimento, seja bem-vindo a mais um programa aqui do canal BBHQs. Hoje a gente vai conversar sobre esta série em 2 volumes encadernados aqui, capa dura, lançado pela editora Panini, Batman Cavaleiro. Nós temos aqui o trabalho escrito pelo Chip Zdarsky, o mesmo que está escrevendo a fase atual do Morcegão. Temos aqui nos desenhos o Didian Domenico e Plascencia, fazendo aqui o trabalho de arte final. Vou trazer todos os detalhes a respeito para você desse material aqui, para que você saiba se vale a pena ou não ler mais um quadrinho que vai contar, não diria o ano 1 ali, mas as origens do nosso herói Bats, certo? Antes da gente começar, deixa eu te dar um recado rapidão aqui, ó. É o seguinte, eu tava convidando vocês até nos últimos vídeos aqui do canal, né, para quem quisesse aproveitar as promoções de quadrinhos que vem aí. A gente tem essa mega oferta Prime que tá para chegar aí agora semana que vem e tal. Tudo isso eu estava recomendando vocês entrarem ou no canal de Telegram ou no canal de WhatsApp. E tinha mais de 100 pessoas lá no WhatsApp. Só que nós tivemos um problema no canal de WhatsApp, ele simplesmente desapareceu, depois eu fui atrás, tentei entrar em contato com alguém, o canal voltava, depois desapareceu de vez. Eu não sei, deve ser por alguns problemas apresentados aí pela ferramenta no início aí, né, do canal e tal. Então, galera, é o seguinte, eu sinceramente, vocês não me levem a mal assim, eu peço até desculpas a vocês que entraram nos canais, no canal de WhatsApp, mas eu enchi o saco assim, desculpa até o palavreado, mas eu enchi o saco. Encheu o saco, porque eu botei lá o canal do WhatsApp, lá não funciona direito, é mais complexo. Então, galera, olha, vocês me desculpem aí, tá? Mas vai continuar o canal do Telegram. O canal do Telegram a gente já tem há muito tempo, funciona. Dane-se o WhatsApp, eu vou ficar com o Telegram, tá bom? Então, para você receber as recomendações de ofertas aí, baixa o aplicativo do Telegram, permaneça aí no nosso Telegram, tá bom? E vai assistindo aqui os programas, tá? Infelizmente, a intenção era manter os 2 canais, porque eu sei que muitas pessoas preferem o WhatsApp, mas tá dando muito problema. Eu não tô podendo lidar com muito problema, não. Tem muito quadrinho pra ler pra eu ficar lidando com essas coisas, então é o nosso canal de Telegram, tá bom? Aproveite, segue aqui o canal e a gente vai postando também promoções aqui no YouTube mesmo, tá bom? Então a gente vai fazer o básico, que é o YouTube, nosso Instagram lá, mas principalmente o YouTube. É o YouTube e o canal de Telegram. O link tá aqui na descrição para você entrar, fechou? É só um recado aí, uma explicação de por que o canal de WhatsApp desapareceu. Deu problema, achei que tava muito complicada a coisa, eu falei, não, temos que simplificar aqui, tá bom? Vamos lá para nossa resenha aqui falar sobre Batman Cavaleiro. Olha só, nós temos na figura do Batman, né, um número gigantesco de publicações. Sem falar das revistas mensais, a gente tem muito material saindo dentro do selo Black Label, e a primeira coisa que eu quero te esclarecer é que esse material aqui não é do selo Black Label. Black Label, para quem não sabe, são os quadrinhos mais adultos da DC. São quadrinhos que você tem palavrão, né, tem nudez muitas vezes e tal. Não é o caso aqui, tá? Ele é um quadrinho do Batman que pode ser lido aí, eu não sei qual é a classificação indicativa aqui, tá? Mas é uma classificação indicativa e adolescentes podem ler, sim. Não é aquele quadrinho adulto cheio de Sheriff Lines, tá bom? Vamos lá, vou falar um pouquinho aqui sobre a arte desse trabalho. A arte do Didian Domenico, para mim ela tem virtudes e defeitos. Vou começar pelas virtudes, vou começar pelo lado positivo dele. Ele consegue fazer as cenas de ação com uma dinâmica muito legal, tá? Então quando ele vai desenhar assim em momentos, ele tem um traço mais estilizadão, e quando ele vai fazer cenas de movimentação dos personagens, cenas em que há uma cena de perigo, como aqui nessa página, por exemplo, tá? Cenas do Bruce pulando de um lado para o outro dos prédios, ou que ele está caindo, coisas desse gênero, ele consegue desenhar muito bem esse tipo de cena. Tá? Ele não tem um traço necessariamente bonito, eu particularmente não acho o traço dele tão bonito assim, não é horrível, mas também não acho bonito, mas eu acho que ele consegue imprimir uma dinâmica, até nas expressões também, olha só. Ele consegue imprimir essa dinâmica assim na arte de uma forma muito bacana, as cenas de combate são bem coordenadas, né? Tem quadrinhos que você olha a cena de combate, ela fica extremamente confusa, você não entende direito o que está acontecendo. Não é o caso do Didian Domenico, uma dinâmica legal em cenas de luta, como eu disse. Aqui ele está fazendo quadros horizontalizados, aquela velha técnica, né? Para dar maior velocidade para a leitura. Então, essa virtude da arte aqui do Didian Domenico. Porém, eu tenho algumas críticas, em especial o fato de que ele repete alguns recursos a exaustão. Por exemplo, esse quadrinho tem uma característica, eu vou falar mais disso quando for abordar mais a questão do roteiro, que é o fato de que você já sabe o que vai acontecer. Esse quadrinho você lê para saber um pouco mais, é disso que o quadrinho fala, ele vai falar dos primeiros dias do treinamento do Bruce Wayne para se tornar o Batman, tá?
Então a gente já sabe que ele vai virar o Batman. Não tem, né? Não tem spoiler nisso. Já sabe que ele vai virar o Batman. Então você está acompanhando a jornada de como ele chegou a ser o Batman. Existem vários quadrinhos que vão contar esse tipo de abordagem. E o Chip Zdarsky fez isso de uma forma muito bacana. Eu já vou te explicar as questões do roteiro, mas aí o ponto é o seguinte. O Gian Domenico, para mostrar que o Bruce Wayne vai se tornar o Batman, muitas vezes ele utiliza, não só do Bruce Wayne, mas outros personagens também, ele utiliza o recurso de sombreamentos, às vezes jogando a sombra nos olhos do personagem, para deixar o rosto mais livre, para dar justamente aquela sensação do capuz do Batman, que a gente já conhece. Em outros momentos, ele vai aplicar essa sombra mais nos olhos, a luminosidade, perdão, a luminosidade nos olhos, escondendo mais outras partes do rosto, né? Ele faz isso justamente ele faz isso também para ampliar o efeito dramático da cena. Ó, você vê aqui, por exemplo, que ele está usando de novo. Ele usa o efeito dramático aqui da cena, escondendo os olhos, mostrando só o rosto e tal, né? Outros momentos focalizando mais os olhos. No entanto, na minha opinião, ele usa esse recurso de forma exagerada. Toda hora tem uma luz em cima do olho, porque assim, às vezes, em alguns poucos momentos, você vê que nem faz sentido aquilo. Às vezes aparecem situações, cenas em que os personagens estão num ambiente escuro. E ele dá um jeito de criar uma luz ali para jogar no olho do personagem, para dar aquele efeito sombreado, aquele efeito... Ó, tá vendo? Ele usa muito esse recurso. Tá? E não teria nenhum problema você usar, você tem que trabalhar mesmo com as sombras, com a luminosidade, mas essa coisa de jogar a luz nos olhos, especialmente do Bruce Wayne ao longo da edição, tá? Você vai ler o quadrinho, você vai ver que tem muito disso, ele utiliza demais esse efeito de colocar só uma luzinha ali no rosto do Batman e tal. É claro, é para dar um efeito mais dramático, para indicar pra gente que ele tá ali no momento mais sombrio, né, do personagem, porque isso se alterna também no quadrinho. Mas eu achei que ele exagerou nesse aspecto aqui, em alguns momentos utilizando esse recurso até de forma um tanto quanto gratuita, na minha opinião, tá? É um detalhe que não vai estragar a tua experiência de leitura, levando em consideração o trabalho de arte. Agora, o roteiro do Chip Zdarsky... Bem, vamos lá. O argumento do trabalho, vou te mostrando mais um pouquinho aqui da arte, o argumento do trabalho trata, como eu já te disse, sobre os primeiros dias de treinamento aí do Bruce Wayne, né, virando Batman. Então, no primeiro volume do encadernado, a gente vai ver o Bruce Wayne bem novinho ainda, na escola ali, né? Ele um adolescente, lidando com... Você já percebe que ele tem ali uma questão muito forte em relação a injustiças, quando ele vê colegas apanhando gratuitamente, ele reage, né? E ele causa problemas com isso, porque todo momento ele vai para a diretoria, os professores ficam preocupados com a atitude agressiva dele, o Alfred, então... tentando recuperar o Bruce Wayne, a gente consegue ver no primeiro encadernado esse drama, né? O Alfred vai então tentar introduzi-lo aos livros, e ele passa a ler compulsivamente. Você vê que ele tem uma motivação, uma compulsão, não uma compulsão, mas ele tem assim uma obsessão em ser o melhor em tudo. Então tudo que ele acredita que pode torná-lo alguém mais forte, porque ele já tem esse desejo de enfrentar o crime, só que ele não sabe exatamente como fazer isso no primeiro momento. Ele tem algumas ideias, ele acha que ele pode ser um policial, né? Ele vai bolando essas ideias e tal. Então o Alfred faz com que ele leia muitos livros, ele vai lendo, e tudo que ele vai fazendo com excelência. E você vê ele se desenvolvendo ao longo da trama, nesse primeiro encadernado aqui, especificamente. E aí tem uma coisa que eu acho bem legal, que o Chip Zdarsky ele conseguiu colocar essa questão dos dramas, enfrentados, por exemplo, juntamente com a figura do Alfred, e ele consegue também introduzir um elemento que, na minha opinião, funciona bem para a narrativa, que é uma certa confusão emocional no personagem. Porque ele sim, ele tem alguns encontros, alguns momentos com algumas figuras, inclusive figuras do universo DC. Para dar um pequeníssimo spoiler, não vai estragar a sua experiência de leitura, ele encontra, por exemplo, com a Zatanna, porque em determinado momento ele vai treinar, ele quer, né, já ganhar habilidades ali com o Zatara, o pai da Zatanna, então ele conhece a Zatanna, né, eles têm ali uma amizade muito bonita, muito bacana, não chega a ser uma coisa de namoricos, né, é uma amizade de fato. E você vê que ele juntamente com a Zatanna, ele se abre um pouco mais, ele sorri com ela, ele fica um pouco mais adolescentão, assim, tradicional, até meio bobalhão em alguns momentos, né? Ele tem uma coisa meio bobalhona de adolescente, assim, mas em outros momentos ele se fecha bastante. Isso, algumas pessoas podem dizer, ué, mas aí ele não tá mostrando, né, aquele Bruce Wayne fechado, rancoroso o tempo todo, né, pela morte dos pais e tal, mas isso, na minha opinião, faz sentido.
faz sentido porque até o fato dele ser um adolescente ainda, as emoções são confusas, ele tem essa raiva e tal, e o quadrinho até trata de que ele utiliza-se dessa raiva como uma motivação muito grande para que ele possa executar uma missão, que é exatamente, ele não sabe exatamente o que é, mas é uma missão em que ele quer confrontar o crime. Então a gente vai vendo ele passando por várias etapas, com treinamentos. Às vezes o quadrinho mostra esses treinamentos de uma forma mais trabalhada, quando, por exemplo, ele vai para as montanhas ali na fronteira da Coreia do Sul, encontra o Mestre Kiriji, ele vai aprender uma série de novas artes marciais e tal. Às vezes não, às vezes o quadrinho mostra isso pra gente de uma forma saltada, né? Ele vai pulando, porque não daria para mostrar detalhadamente cada um dos personagens que treinaram o Bruce Wayne, e isso deixa inclusive aberturas, né, cronológicas para você imaginar que certas histórias que já foram contadas a respeito desse momento de treinamento do Batman estão dentro da cronologia, como por exemplo o quadrinho Tal, Batman Tal é um momento ali de treinamento e tal, e fica aberto essa possibilidade. Então o Chip Zdarsky, ele também faz referências aos clássicos do Batman, ele não ignora. Ele não pega as histórias assim que foram contadas já da formação do Bruce Wayne enquanto Batman e fala, não, isso aqui nada mais é canônico, nada pressa, só o que eu tô dizendo é o que vale. Não, ele deixa essas possibilidades, essas aberturas, trazendo com mais detalhes em alguns momentos, em outros momentos nem tanto. A gente vai ver o Bruce Wayne aqui encontrando um amigo numa dessas andanças, que é o Anton. E eles vão ter todo um percurso juntos, eles vão treinar juntos com vários mestres, e o Anton tem uma diferença de ideias em relação ao Bruce Wayne. Ele acha que a coisa precisa ser mais direta, mais objetiva, enquanto que o Bruce, por conta do seu código de não matar e tal, isso fica, às vezes acaba trazendo para ele algumas atitudes menos impetuosas, ou seja, ele pode vencer uma batalha com muito mais facilidade se ele simplesmente matar o adversário, mas ele não faz isso. Isso, né, é uma coisa que sempre aparece nos quadrinhos do Batman, né? Essa história de que o Bruce ainda carrega sentimentos positivos e que isso atrapalha a jornada dele, coisa e tal. E a gente vê o Bruce Wayne se desenvolvendo até que chega a um determinado ponto que ele é descoberto por alguém muito poderoso, e isso vai trazer consequências. Eu não quero falar para não te dar spoiler, você vai ter que ler o segundo volume. Mas o quadrinho, ele faz referências não só a clássicos, quem já leu os trabalhos vai pegar referências, por exemplo, de Batman no 1, né, do Frank Miller, tem algumas referências ali e tal, algumas, o Chip Zdarsky sinalizando assim, ó, tá vendo o que o Frank Miller fez aqui? Então, porque já tinha acontecido aqui, saca? Tem algumas referências assim, você vê referências também sobre a questão do treinamento do Batman, como é que ele conseguiu realmente ganhar aquele nível de habilidade. Engraçado porque o quadrinho também consegue trazer pra gente, não é a primeira vez que isso acontece, mas em quadrinhos mais antigos a gente já via isso também, mas o Chip Zdarsky resgata isso, mostrando como é que o Batman consegue lidar com tantos ferimentos. Ele se machuca, se corta tanto, como é que ele consegue se regenerar? As costelas dele vivem quebradas, mesmo assim ele continua combatendo, porque tem todo um treinamento em torno disso. O Chip Zdarsky consegue dar esse panorama de treinamento pra gente e consegue mostrar o amadurecimento do personagem. A gente vê que ele vai desenvolvendo uma consciência mais profunda do que ele quer realizar, à medida que ele vai treinando, ele vai ficando cada vez mais firme no seu propósito, ele vai amadurecendo mais, ele vai tendo uma visão mais clara daquilo que ele quer realizar. Então, galera, é o seguinte, né? Esse quadrinho aqui vai mostrar, então, esse momento de treinamento do Bruce Wayne. Ele não chega a mostrar o Bruce Wayne já como Batman, ele deixa essa abertura, você pode continuar daqui a partir de Batman no 1, por exemplo, aí vai fazer sentido dentro dessa sequência narrativa aqui, e é um quadrinho muito bacana para ser lido, tá? Não é assim o maior clássico do Batman, não é aquele quadrinho que você vai ler e vai estar nas suas melhores leituras do ano, mas é um quadrinho que cumpre a sua função de forma muito competente. A função, o que nós vamos fazer aqui? Vamos construir uma história que mostra os primeiros dias do Bruce Wayne treinando para ser Batman, né? O processo de treinamento dele, inserindo ideias que vêm dos quadrinhos, mas também até do cinema. Né? A gente vê aqui que ele pegou algumas referências, algumas ideias que foram utilizadas, por exemplo, pelo Christopher Nolan, né? no filme lá Batman Begins. Então ele sinaliza para isso também, ele vai inserindo essas coisas de forma sutil na cronologia e consegue construir uma boa história, tá? É uma boa história do Batman, é uma história que me agradou bastante. Os desenhos, apesar do que eu já falei, ele consegue ter essa dinâmica legal, você consegue... Eu não acho o desenho mais bonito, acho que ele exagera naquele recurso que eu comentei, mas não estragou a minha experiência de leitura. É um quadrinho com um ritmo
de escrita muito agradável de ler, o Chip Zdarsky ele consegue conduzir bem esse roteiro, tá? Então é um quadrinho bacana, cara, bacana, recomendo. Se você gosta do Batman, você vai curtir esse quadrinho, tá? Pra quem tá começando a ler quadrinhos, é uma excelente pedida pra começar a ler o Morcegão por esse título aqui, porque traz alguns elementos que me parecem, né, aí contribuem com a cronologia. É difícil falar hoje em dia isso na DC, mas a cronologia oficial do personagem, tá? Esse quadrinho aqui, ele é sim uma boa contribuição. Então é recomendado pra você que gosta do Batman, quer ler um quadrinho de super-heróis com boa ação, com bom ritmo narrativo, com desenhos que não são perfeitos, mas cumprem bem o seu papel. Batman Cavaleiro é sim uma boa aquisição para sua coleção. Eu vou deixar aqui na descrição os links para você adquirir esses dois trabalhos, a série fecha em 2 encadernadinhos mesmo, e vale a pena você conferir esse material. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!